Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu estarei apresentando um trabalho da Universidade La Salle, que é sobre computação forense e perícia digital. Antes de começarmos, gostaria de passar algumas informações. Bom, eu me chamo Ricardo Kowalski Cruz, sou estudante do curso de Ciência da Computação pela Universidade La Salle, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Esse trabalho é da disciplina de Introdução à Segurança de Sistemas, pela professora Andrea Krobi. Bom, vou passar um resumo para vocês. O escopo deste trabalho é realizar um estudo sobre a área de computação forense, conceituando-a, apresentando alguns dos procedimentos realizados durante o processo de uma investigação de perícia forense computacional. Ainda neste trabalho, irei falar de algumas ferramentas que podem ser utilizadas em uma análise forense em tráfego de rede. Todas as informações deste trabalho foram coletadas de artigos acadêmicos, estudos de caso e trabalhos de conclusão de curso, tendo em vista conteúdos similares. Bom, o que é computação forense? De acordo com Eleutério Machado, 2011, a computação forense é a ciência que usa técnicas especializadas para coletar, preservar e analisar os dados digitais de um computador ou computadores suspeitos de serem utilizados em um crime virtual, sendo assim apresentados para a justiça através de um laudo pericial. É a junção entre os conhecimentos da área de informática com os da área jurídica. O objetivo é buscar e analisar os dados e informações, isto é, vestígios deixados na ocorrência da atividade criminosa digital. Bom, e quais são os procedimentos forenses? Bom, essa aqui é a imagem que exibe 4 etapas que um exame forense deve seguir. No decorrer dos slides eu irei explicar cada uma delas. A primeira etapa é a etapa de coleta. Segundo Eleutério Machado, 2011, o crime sempre deixa vestígios, e na área de informática, estes vestígios deixados pelos criminosos estão na forma de bits, que podem ser encontrados ou armazenados em algum dispositivo, ou trafegando na rede, por exemplo. Na etapa de coleta de dados ou informações, é realizada a coleta de fontes que provavelmente contenham evidências digitais ou que possuam alguma relação com o evento investigado. É importante que nessa etapa ocorra de maneira rápida, isto é, logo após o conhecimento do incidente, e que siga procedimentos que preservem a integridade do material coletado. Bom, agora é a segunda etapa do procedimento forense, que é a etapa de extração. Uma vez coletadas as prováveis fontes de vestígios e realizadas as respectivas cópias de segurança ou cópias seguras, a próxima etapa, que é a etapa de extração, é recuperar toda a informação contida nas cópias e extrair dados úteis para a investigação. As cópias seguras realizadas na etapa anterior, ou seja, a etapa de coleta, são cópias integrais, ou seja, contém todos os arquivos, dados e configurações do material original que foi apreendido. Assim, é natural que ao início da etapa de extração exista uma grande quantidade de arquivos e dados, às vezes ocultos ou até corrompidos para serem analisados pelo perito. Identificar e recuperar arquivos que possam conter informações relevantes para a investigação é o objetivo da etapa de extração. Bom, a terceira etapa é a etapa de análise. Serão analisados os dados e informações extraídos na etapa anterior.
A análise consiste em um exame realizado sobre as informações extraídas do material apreendido, buscando a identificação de evidências digitais que possuam relação com o fato investigado, de acordo com Eleutério Machado. Porém, segundo Kent, 2006, a ciência forense usa uma base metódica para chegar a conclusões adequadas às informações disponíveis. Assim, dados e informações serão analisadas e estudadas, objetivando algumas conclusões, como a identificação de pessoas, locais e eventos, e a correlação entre esses elementos e o fato investigado. Para Eleutério Machado, na realização de exames envolvendo dispositivos de armazenamento, há diversos desafios a serem superados pela perícia, como, por exemplo, a quantidade de arquivos. Ainda na etapa de análise, é muito comum a existência de senhas, criptografia e esteganografia, dificultando o exame pericial. Evidências importantes contidas em programas e arquivos podem estar protegidos por senha, ou então uma informação útil para a investigação pode estar criptografada, ou ainda através da esteganografia, uma mensagem incriminadora pode estar camuflada dentro de outra aparentemente irrelevante. Para superar tais desafios, existem métodos forenses, isto é, procedimentos, técnicas e ferramentas que podem auxiliar nessa etapa. A utilização de procedimentos básicos, como a utilização de filtros de arquivos e pesquisas por palavras-chave, ou até suítes de ferramentas de exames forense, viabiliza e torna mais eficiente a análise forense computacional. E por fim, a quarta e última etapa do procedimento forense. A tarefa da perícia é documentar as evidências digitais encontradas e apresentá-las às autoridades competentes. Constarão na documentação aspectos relativos às etapas anteriores, tais como método de coleta e extração, a análise dos fatos e o valor técnico do conteúdo analisado. Segundo Júnior e Moreira, 2014, normalmente a última etapa é realizada através de um laudo técnico pericial e deve apresentar com precisão todas as ações realizadas e os resultados obtidos nas etapas anteriores, uma vez que, nesta etapa, há a possibilidade de provar a ocorrência ou não de um fato inicialmente investigado. O laudo técnico pericial deve ser conciso, ou seja, ele deve apresentar uma leitura adequada ao público não ligado à área da informática. Deve também descrever de forma objetiva e clara os métodos, as ferramentas e os exames realizados durante o processo forense. Essa metodologia é fundamental para manter a segurança, a transparência e a validade de eventuais evidências digitais encontradas nos materiais examinados. Bom, agora irei falar um pouco sobre análise forense em tráfego de rede. Vamos lá. Uma captura do tráfego de uma rede sob suspeita deve ser feita no menor tempo possível, assim como a posterior extração e o reconhecimento dos objetos ou suas alterações. A grande maioria das aplicações que dão suporte ao gerenciamento e segurança de redes empregam a captura do tráfego de rede através da utilização da biblioteca libpcap. A libpcap é uma biblioteca open source e provê funcionalidades para a captura de tráfego das interfaces de rede sem que os desenvolvedores de aplicações precisem implementá-la. Tanto a libpcap quanto a winpcap utilizam o mesmo formato de arquivo, que é o pcap, que é a extensão básica para salvar os dados de capturas dos tráfegos de rede. Para uma análise forense de rede, existem algumas condições ou pré-requisitos a serem cumpridas. Basicamente, é necessário ter um dump de rede já capturado. Bom, quando falamos de análise de rede, existe o conceito da volatilidade, ou seja, as informações são voláteis e cada tipo de informação
possuem um tipo de volatilidade diferente. Existe o conceito de ordem de volatilidade que pode ser pensado da seguinte forma. Quando vai se extrair os dados, necessita-se respeitar essa ordem para minimizar perdas, ou seja, quando existe a extração de informações dos dispositivos aprendidos em questão, enquanto é extraídos de um lado, o outro lado fica poluído. Por exemplo, enquanto alguém está listando um arquivo, também está sobrescrevendo algum dado, nem que sejam instruções no processador e assim por diante. Então, quando se segue a ordem de volatilidade, minimizam-se as perdas durante o processo de extração. Em se tratando de ordem de volatilidade, deve-se considerar coletar primeiramente os dados que forem mais breves. Para se fazer análise forense de rede, é importante que a captura esteja sendo feita previamente, porque se precisa desses dados capturados. Com um dump de rede é possível analisar todos os pacotes, seguindo assim o objetivo geral da forense, que é reproduzir o que aconteceu. Através de um dump de rede, os peritos consigam entender o que aconteceu e principalmente daquele dump extrair o que é informação, o que é evidência e o que evidencia uma atividade ilícita. Alguns pontos que são considerados tráficos anômalos que justificam uma investigação forense são portas suspeitas, códigos no operation, flood, entre outros. Bom, e agora eu trouxe 6 ferramentas que auxiliam na análise do tráfego de rede. A primeira delas é o TCP-Dump, uma ferramenta criada pela tcddump.org e é bastante utilizada para monitorar os pacotes trafegados em uma rede de computadores. Essa ferramenta mostra os cabeçalhos dos pacotes que passam pela interface de rede. É uma ferramenta estável e isso acaba sendo um fator importante para ferramentas de captura, porque para colher dados de uma rede é necessário, dentre outras coisas, ativar o modo promíscuo. O modo promíscuo significa colher todo o tráfego que pode ser visto, mesmo que este não seja destinado à máquina que está escutando tal rede. Para isso é necessário que o programa seja executado como root. Portanto, é extremamente complicado ter uma ferramenta que trata pacotes em tempo real, de N protocolos diferentes. Isso pode dar margem a vulnerabilidades de parsing. Em ciência da computação, a análise sintática, ou parsing, é o processo de analisar uma sequência de entrada para determinar sua estrutura gramatical, segundo uma determinada gramática formal. Essa análise faz parte de um computador, junto com a análise léxica e análise semântica. Pode-se criar um pacote malicioso, e quando determinada ferramenta fizer o parsing desse pacote, ela apresentará problemas. Portanto, o TCP-Dump é mais recomendado para captura de tráfego em tempo real. Ele aceita filtros de expressões e é bem fácil de filtrar o que se deseja capturar ou não. Usa a biblioteca padrão libpcap. O interessante de se ter uma biblioteca padrão é que pode-se interagir com várias outras ferramentas. Então essa foi a explicação do TCP-Dump. Em seguida, o ngrep. Bom, o ngrep é um analisador de pacotes de rede, escrito por Jordan Ritter. É executado sob linha de comando e baseia-se na biblioteca PCAP. Permite a correspondência entre padrões e ou expressões regulares dentro dos dados do payload do pacote, utilizando a sintaxe grep do GNU, mostrando assim dados do pacote de forma amigável. É comumente utilizado para automatizar certas tarefas ou processos dentro das empresas e também trabalha com uma série de protocolos. Um exemplo de uso do ngrep é a detecção de tráfego anômalo, composto por sequências de códigos no operations. Pode ser usado o shell code do código NOP e usá-lo como expressão regular e assim buscar em um dump inteiro. Ele mostrará todos que possuem códigos no operations. O ngrep busca fazer esse tipo de varredura e trabalha também em tempo real. É análogo aos comandos grep. A terceira ferramenta é o ntop. Bom, o ntop foi criado pela ntop.org
para destacar eventos irregulares em uma rede. Ele exibe dados estatísticos sobre protocolos utilizados, atividades de rede dos ativos envolvidos, os destinos e origens, entre outras métricas. Com tais métricas é possível ter uma ideia básica do que é o comportamento normal em uma determinada rede. E quando isso é visualizado em forma gráfica, rapidamente se conseguirá visualizar um tráfego irregular, ou quando determinada máquina excedeu sua utilização, o que pode caracterizar a infecção. E por último, quando você tem um protocolo que não é costume utilizar e que está sendo utilizado em excesso. Geralmente são protocolos esquecidos que ninguém usa. Um exemplo, existe um protocolo XYZ que ninguém na sua rede faz uso. Então, note-se uma máquina utilizando esse protocolo. Provavelmente existirá um servidor malicioso para fazer um Convert Channel, canal de comunicação que permite a um processo transmitir informação de uma forma que viola a política de segurança do sistema, e assim fazer uma rede secreta tunelada dentro desse protocolo. O NTOP lhe ajuda a ver todos esses detalhes, como se fosse tirado um retrato da sua rede, fazendo com que saiba o que é normal e o que é anormal. Quarta ferramenta é o TCP Extract. TCP Script foi criado por Nick Harbour, que tem como objetivo extrair arquivos do tráfego de redes baseados em assinaturas de arquivo. A ideia dessa ferramenta é a extração de arquivos e ela tenta automatizar um processo que se chama File Carving. File Carving é o reconhecimento de um dump de rede do que é um arquivo. Isso não é algo trivial de automatizar. O TCP Extract acha no meio do dump assinaturas que geralmente são baseadas em cabeçalhos e rodapés. Porém, é importante ressaltar que isso depende da arquitetura do arquivo. Existem arquivos que a assinatura se encontra no cabeçalho e, em outros casos, a assinatura pode ser encontrada no rodapé. Entretanto, acontece que a maioria dos protocolos que envolve transferência de arquivos envolve algum tipo de codificação. Vale lembrar que codificação não é criptografia. O que dificulta a automatização é a questão da codificação. Exemplo: a maioria dos mensageiros instantâneos tem protocolos próprios de codificação de envio de arquivos para a otimização do envio. Então essa ferramenta é interessante, mas possui limitações que são os tipos de arquivos que ela conhece. Funciona muito bem para mídias de uma maneira geral. Os principais codecs, documentos do Office, PDFs e softwares em geral mais reconhecidos. Também apresenta limitação pela maneira como o arquivo veio transferido. NFS e FTP. Coisas simples que passam totalmente em modo RAM são fáceis, mas existem as limitações da automatização. Depois ali nós temos o Wireshark, né, que é originalmente ele era chamado de Ethereal e foi escrito por George Combs no final dos anos 90. Em maio de 2016 mudou o nome e o projeto foi rebatizado para Wireshark devido a alguns problemas da marca registrada. Essa ferramenta possui várias funcionalidades e o grande destaque é a análise de cabeçalhos em árvore, ou seja, o encapsulamento. Os filtros do Wireshark não são intuitivos em geral, porque são muitos filtros para muitos protocolos diferentes. Não é tão básico como o TCP/DUMP, por exemplo. Entretanto, pode-se criar o filtro de maneira interativa. Basta clicar em um pacote e optar por criar filtro selecionado e o software irá interagindo com a pessoa, sem precisar decorar a sintaxe dos filtros. O Wireshark conta com funcionalidades específicas para análise do tráfego VoIP. Funcionalidade interessante que veio de versões anteriores para agora. Essa é uma grande vertente em forense de rede, que seria uma analogia ao grampo telefônico, para que possa se reconstruir sessões VoIP através de um dump de rede. O Wireshark já vem com funcionalidades para isso. Ele decodifica os frames capturados no formato libpcap e os mostra de forma gráfica. E por fim nós temos a sexta ferramenta, que é o Explico. O Explico, eu acho que é assim que se pronuncia, foi criado pela
Explico.org, que lançou o conceito de NFAT. As ferramentas apresentadas anteriormente, elas possuem seus objetivos específicos e podem ser utilizadas em uma análise forense. Um exemplo é o Wireshark, que não é uma ferramenta forense, é uma ferramenta de análise de pacote de tráfego, mas pode ser utilizado como ferramenta forense. Já o Explico nasceu com a ideia de ser uma ferramenta forense de rede. Ele faz tudo o que se faz com o Wireshark e tenta automatizar. Essa ferramenta recebe um dump de rede e extrai informações. E conhece, por exemplo, tudo que é e-mail e já separa como se fosse um inbox de um cliente de e-mail. Tudo que for HTTP ele produz as páginas. O que for VoIP pode-se dar um play e ele então reproduz as respectivas chamadas. No FTP ele mostrará a origem e destino de um arquivo e também qual é o tamanho do arquivo em específico. E ele é uma ferramenta open source. Se fizermos uma análise com todas sobre essas 6 ferramentas que eu acabei de explicar, as características das 6 ferramentas, por exemplo, o TCP Extract e o Explico não são ferramentas multiplataforma. Já o NTOP e o Explico são as únicas ferramentas que possuem a funcionalidade de geração de logs. Além disso, percebe-se que o TCP-Dump, o ngrep e o TCP Extract não possuem funcionalidades como a geração de gráficos e estatísticas tanto das conversas entre os endereços TCP e UDP, quanto os endereços MAC e IP. Estatísticas dos endereços MAC e endereços IP, estatísticas de protocolos, exibição da duração da captura e dados referentes à utilização da banda utilizada. Apesar do TCP-Dump operar em linha de comando, ele é capaz de capturar os pacotes de rede com a maior integridade, evitando possíveis perdas desses pacotes. Entretanto, o Wireshark, por possuir uma interface gráfica, facilita a visualização e entendimento dos pacotes de rede capturados através de gráficos. Assim, para obter uma análise mais precisa, sugere-se a utilização em conjunto dessas duas ferramentas. Notou-se também que as funcionalidades disponíveis nas demais ferramentas podem atender com eficácia à realização das atividades de captura e análise de rede, ou melhor, de captura e análise de pacotes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação do meu trabalho. Foi uma pesquisa da computação forense e perícia digital. Eu poderia ficar aqui horas, né, explicando e, né, apresentando os detalhes, né, mas a ideia era fazer uma pesquisa, entender como é que funciona, né, os processos, enfim, trazer algumas ferramentas, e era isso. Espero que tenham gostado e feito. Um abraço.